Vamos conversar? Te convido, neste momento, a fazer uma reflexão junto de mim. A reflexão, ela nos ajuda a encontrar respostas que estão adormecidas dentro de nós. Nada mais é do que o pensamento agindo sobre algo que desejamos mudança. Feche seus olhos e ouça esta reflexão. Um mestre saiu a peregrinar com seu assistente. Todo ano, ele fazia essa jornada. Visitava lugares por onde ele passava, levando conforto, bom ânimo, conselho a todos aqueles que necessitavam de uma palavra, de uma ajuda. Em algumas casas que ele passava, ele já não encontrava mais aquele doente acamado. A morte visitara aquele lar. Em outras, ele se alegrava, pois aquela jovem já havia se casado. E em outras casas, chegava um novo membro, um nascimento, um novo recomeço. Mas havia uma casa em que seu assistente, ele se sentia tocado, pois naquela casa não havia mudança. Então ele resolveu indagar o seu mestre. Mestre, em todas as casas que passamos, eu consigo perceber a mudança. Mas essa em especial, todos os anos é a mesma coisa. Ou pior, a cada ano acaba piorando. E mesmo assim, o Senhor insiste em permanecer 2 dias nesta casa. Eles mal têm alimento para eles. O único recurso que eles têm é aquela pobre vaquinha que mal dá leite para eles. O mestre então olhou para ele e falou: não se preocupe, a fome para eles não é nada. Já se habituaram com essa situação. Nos demais, trouxemos alimentos para todos. Sim, mas mesmo assim é tão pouco e dará por alguns dias. Nesse exato momento, chega o senhor da casa e os convida para adentrar. Ali então, o mestre questiona, pergunta como que foi aquele ano para aquela família. A família era composta pelo pai, pela mãe e 3 crianças, tão raquíticas e acuadas que pareciam 3 ratinhos. Então ali, naquela casa, chegava um pouco de alegria, porque o mestre fazia de tudo para tirar um sorriso daquelas crianças. E assim se passou 2 dias. Logo pela manhã, antes do sol raiar, o mestre e seu assistente seguem a sua jornada. Caminham por um tempo e avistam, bem de longe, aquela pobre vaquinha à procura de alimento. O mestre então dá uma ordem ao seu assistente: vá até lá e empurre aquela vaca no penhasco. O assistente, assustado, olha para seu mestre e diz: mestre, como que eu posso ser tão cruel a ponto de empurrar aquela pobre vaquinha, que é o único sustento daquela família? Eu não posso fazer isso. O mestre então caminha em direção da vaca e a empurra. O assistente ficou de boca aberta, sem dizer uma palavra, mas apenas pensando: meu Deus, não imaginava que meu mestre fosse tão ruim. Tirou o único alimento daquela família. Claro,
O mestre podia ouvir aquele pensamento. Então lhe disse: não se preocupe, daqui a um ano vamos voltar e a situação vai ser bem diferente. E assim eles foram. Se passaram-se um ano e a peregrinação voltou. Passaram por outras casas, conheceram novos povos e foram em direção daquela triste e humilde casa. Mas, para surpresa do assistente, quando ele pôde avistar a casa, ele ficou sem entender, pois a casa havia se transformado. Dera lugar a uma pintura nova, cercas pintadas e um belo jardim. Então ele diz ao seu mestre: mestre, eu acredito que aquela pobre família não conseguiu sobreviver. Vendeu o seu pedaço de terra e deve ter se mudado. O mestre então olhou para o seu assistente e disse: chame apenas. Então o assistente chamou e logo ele pôde ver que era o mesmo senhor que eu recebia todos os anos. Ele olhou para o mestre e disse: não estou entendendo. Como que em apenas um ano pôde haver essa transformação? O senhor então entrou, os convidou para entrar, todo feliz. E o assistente logo perguntou: meu senhor, como que pôde haver essa transformação em sua vida, na sua casa, em tão pouco tempo? Há um ano atrás, estivemos aqui e vocês estavam na mesma condição, sempre simples e humilde, com tão pouco para comer, sem contar a tristeza que abatia em sua vida. O Senhor então os convidou para entrar e logo foi dizendo: ah, vocês não sabem o que me aconteceu. Realmente houve uma transformação na minha vida. Naquela madrugada que vocês se foram, logo em seguida eu acordei para ordenhar a vaca. Só que, para minha surpresa, não a encontrei. Saí então a procurar. E logo veio a triste notícia. Aquela pobre vaca, que mal dava o leite para minha família, havia caído no penhasco. O assistente, assustado, olhou para o mestre. O mestre apenas falou: deixe ele terminar de contar. E assim o senhor começou. Quando eu soube da notícia, eu me desesperei. Não sabia o que fazer da minha vida, pois um único alimento havia partido. Pensei em dar cabo na minha vida, me jogando também naquele penhasco. Mas aí, eu lembrei das pessoas que eu tenho em casa. Meus filhos, minha esposa, como eu ficaria? Voltei entristecido para casa e resolvi tomar uma decisão. Deixei o orgulho de lado e fui pedir ajuda à vizinhança, que com muito bom grado nos auxiliou em tudo o que precisávamos, nos trazendo alimento e ganhei até sementes de alguns agricultores. E foi aí que eu deixei a preguiça de lado e fui trabalhar na terra. Esse ano todo, Deus foi tão bom comigo que multiplicou a semente. Com isso, eu pude alimentar minha família e o que me restou, vendia na feira. Então, o mestre parou e disse: meu filho, o trabalho é a dádiva de Deus.
que nos dá para encorajar, que nos fortalece, trazendo o alimento e o pão para a nossa mesa. O assistente, então, sorriu e perguntou ao mestre, bem baixinho: Mestre, como o senhor sabia que ele teria essa atitude? O mestre, então, apenas lhe respondeu: Eu não sabia, meu filho. Eu apenas arrisquei. Nem tudo que fazemos conseguimos dimensionar a proporção que irá se tornar. Mas se não arriscarmos, não saímos desse ciclo fechado. Fica aqui então essa reflexão. Qual será a nossa vaquinha que nos impede de seguir o progresso, de trazer a mudança que tanto precisamos para a nossa vida? Nos acostumamos naquele conforto que já conhecemos e não queremos sair da nossa zona de conforto por medo do desconhecido. Mas quando tomamos uma atitude corajosa, deixamos o orgulho de lado, podemos perceber que a mudança ela vem como que instantânea, assim como veio para esta família, que este senhor, apesar das dificuldades e do medo, ele enfrentou por amor à sua família. Então, se existe algo que você precisa mudar dentro de você, faça por amor. Se não for pelos outros, por amor a você. Gratidão.